Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar o estudo de função e hoje vamos falar de função periódica, das funções periódicas. Bom, para começar, uma função de reais em reais ela é periódica se existir um menor número real positivo p, onde esse número é denominado período da função f, tal que f de x mais p é igual a f de x para todo x real. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo clássico aqui de uma função periódica, que é, no caso, a função seno de x. Tá? Então, relembrando aí, a função seno, como é que é o gráfico da função seno? É uma senoide, a função seno ela é limitada, o seno ele sempre varia de -1 até 1, e, bom, pegando aqui, sem per generalidade, vou pegar só a parte positiva, só a parte para x positivo. Certo? Então, a senoide é mais ou menos assim. Tá? E, bom, então, repare, Seno de 0 é igual a 0. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é igual a -1. Seno de 2π é 0 e assim vai, Então, aqui vai ficar 5π sobre 2. Aqui vai ficar 3π. Aqui vai ficar 7π sobre 2. 4π. E assim sucessivamente. Certo? Então, se nós repararmos bem, de 2π em 2π, o seno ele sempre assume os mesmos valores. Certo? E por que isso acontece? Isso é fácil de ver por causa da circunferência trigonométrica. Então, temos aqui a circunferência trigonométrica. Lembrando que o eixo das abscissas é o eixo dos cossenos, o eixo das ordenadas é o eixo dos senos. E por que é sempre de 2π em 2π? Porque, bom, vou pegar no primeiro quadrante, mas poderia ser em qualquer outro. Se eu pegar aqui um arco θ do primeiro quadrante, se eu der uma volta completa, eu vou ter um ponto na mesma posição. Então, isso é congruente a θ mais 2π, que vai ser congruente a θ mais 4π, mais 6π, ou seja, mais 2π vezes k, onde esse k é um número inteiro. Então, como θ é congruente a todos esses arcos, então, para todos esses arcos, eu sempre vou ter quem? Eu sempre vou ter o mesmo seno. E, de maneira análoga, eu também vou ter sempre quem? Vou ter sempre também o mesmo cosseno. Então, a função seno e a função cosseno são funções periódicas, onde o período dessas funções é igual a 2π. Certo? Então, de fato, para todo x que eu tome, x mais 2, o f de x mais 2π sempre vai ter o mesmo valor nesse caso aqui. Tá? Então, por isso que é bom salientar, a gente pegou aqui o menor número real positivo. Porque, de fato, isso também é verdade para 4π, para 6π, etc. Então, para 2π, de fato, é o menor cara positivo, de tal maneira que, para cada x que eu tome, o f de x mais 2π também vai ser quem? Também vai ser igual. Perfeito? Então, isso que é uma função periódica. Tá? Bom, então vamos resolver um exercício que a gente usa exatamente esse conceito de função periódica. Bem, nosso problema é o seguinte, nós temos aqui uma função f de reais em reais, onde f de 10 mais x é igual a f de 10 menos x, e f de 20 mais x é igual a menos a f de 20 menos x, isso para todo x real, ou seja, para todo x do domínio, essas duas condições são satisfeitas.
Então, o problema pede para provar duas coisas. Mostrar primeiro que essa função é uma função ímpar e também mostrar que, além de ímpar, essa função ela é uma função periódica. Bom, a definição de periódica foi o que a gente acabou de ver. A definição de função ímpar foi o que a gente viu na aula passada, que quer dizer que f de menos x é igual a menos a f de x para todo x pertencente ao domínio da f. No caso aqui, o domínio da f são os reais. Tá? Então, são duas coisas que a gente tem que encontrar. Primeiro, mostrar que isso de fato é verdade para todo x real. E mostrar que é periódico. Em geral, para mostrar que é periódica, basta encontrar o período da função. Bom, então, o que a gente sabe, né? A gente sabe que f de 10 mais x é igual a f de 10 menos x para todo x real. Bom, eu quero chegar aonde? Eu quero chegar que f de menos f de x é igual a f de menos x. Bom, então vou partir da f de x e vou usar essa primeira condição aqui. Então, eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. Isso daqui, o f de x, ele é igual a f de 10 mais x menos 10. Tá? Isso é rigorosamente igual a isso. Por que eu reescrevi o x dessa forma? Para poder usar essa condição. Porque, como isso aqui é satisfeito para qualquer x real, e dado que x é real, x menos 10 também é um número real, então eu posso reescrever esse f de 10 mais x menos 10 como f de 10 menos x menos 10. Tá certo? Então, isso aqui ficou como? Isso aqui, então, ficou AF de 20 menos x. Perfeito? E AF de 20 menos x está aqui. Tá? Bom, então, vamos por parte. Então, eu tenho que f de x é igual a f de 20 menos x e f de 20 menos x é igual a menos f de 20 mais x. Tá. Bom, então, olhando então para f de 20 mais x. De novo, eu quero usar isso daqui, essa primeira condição. Então, repara, a f de 20 mais x é igual a f de 10 mais 10 mais x, concorda? Certo? Então, repara, como x é real, para x real, 10 mais x também é real. Então, f de 10 mais um número real é igual a f de 10 menos esse número real, que no caso é 10 mais x. Ok? Então, isso aqui ficou como? Isso aqui ficou a f de menos x. Tá? Então, repare que a f de 20 mais x é igual a f de menos x e a f de 20 menos x é igual a f de x. Bom, então o que a gente tem, né? A gente tem então o seguinte, a gente tem então, juntando esses dois aqui, o que nós temos é que a f de menos x, que é o lado esquerdo dessa igualdade, vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos a f de 20 menos x, que é quem? Que é igual a f de x. E isso é válido para todo x real. Então, de fato, a f de menos x é igual a menos f de x para todo x real. Logo, a função f ela é uma função ímpar. Então, essa parte do problema aqui já resolvemos. Falta agora chegar na parte que ela é periódica. Bom, pela definição de função periódica, o que tem que acontecer? F de x mais p tem que ser igual a f de x para todo x, no caso, pertencente aos reais. Então, eu tenho que encontrar esse período aqui p. Tá? Bom, então, de novo, vou olhar para cá. Tá? Então,
Então aqui foi para resolver a primeira parte. Agora vamos resolver a segunda. Então, na segunda parte, eu vou usar isso aqui e o fato de que a função f é uma função ímpar. Então, como a função f é uma função ímpar, que a gente acabou de provar, é fato que esse menos f de 20 menos x, ele é igual ao f de x menos 20. Então, eu tenho que o f de x menos 20 ele é igual a f de 20 mais x. Então, é isso que nós temos. Bom, e aí, vamos partir do f de x, certo? Bom, então, eu vou reescrever o x da seguinte maneira. Eu vou reescrever o x como x mais 20 menos 20. Isso, de fato, continua sendo igual. Por que eu estou reescrevendo dessa forma? Porque eu quero usar isso aqui. Então, repare, quando x é real, x mais 20 também é um número real. Então, esse f de x mais 20 menos 20 vai ser igual, então, a quem? Vai ser igual a f de 20 mais x mais 20. Só que isso daqui é igual ao f de x mais 40. Então, o que a gente obteve? A gente obteve, então, que o f de x ele é igual ao f de x mais 40, e isso é verdade para todo x real. Então, como f de x é igual a f de x mais 40 para todo x real, então, de fato, essa função f, ela é uma função periódica. Então, com isso, resolvemos a segunda parte do problema. Tá? Então, de fato, essa função ela é uma função ímpar e uma função periódica. Tá? Só um breve comentário, né? O exercício não deixou claro, mas essa função f ela não é uma função nula, certo? Porque, ou seja, uma função nula é uma função que é igual a zero para todo x real. Então, porque caso fosse uma função nula, ela não poderia ser periódica, tá certo? Mas, tá, só fazendo essa ressalva, a gente está implicitamente considerando que essa função não é uma função nula, tá? Bom, então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão. E dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.